Então, voltei, irmãos. Vamos lá. Recapitulando. Então, essa é uma das figuras, que é os selos, tá? Os que eu falei para você o significado dos selos, são juízos de Deus. Tem as taças de Deus, que é a taça da ira de Deus, que Deus manda os anjos derramar, né? E cada selo e cada taça é tudo juízo de Deus, tá? É tudo para condenar os incrédulos e a besta e o falso profeta, tá? Isso é em etapa, vai acontecendo em etapas, tá? Então, e vai se intensificando ao longo do tempo, tá? E aí o que acontece? Vai chegar um tempo que nem a besta que emerge do mar, outra figura. O que isso quer dizer? A besta que emerge do mar significa ali em Apocalipse, tá? Povos, multidões, entendeu? Nações, como se fala, exércitos. Então, eu acabei de falar de Gog e Magog, que vai se juntar nações, entendeu? Ó, tá interligado. Se juntar nações contra o povo de Israel, entendeu? Então, o que acontece? Aí fala Gog e Magog, tá? E o que acontece? Perdi o fio da minha das águas. A besta que emerge da água é uma das cabeças, porque fala lá, ó, uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Chifre significa reinos, tá? É reis, poder, porque chifre na Bíblia significa poder, tá? Tanto pro lado do bem como pro lado do mal. Não quer dizer que é chifre, que é de Satanás. Não, Satanás não tem chifre coisa nenhuma, gente. É chifre que ele quer dizer que é simbolizando poder. Que, por exemplo, Satanás tem poder, não acima de Deus, mas ele tem. Então, quando fala na Bíblia, vai falar chifre pequeno. Isso aí é o anticristo, que ele vai surgir de uma nação considerada pequena. A gente não sabe. Ele vai ter, no meu entendimento, ele vai ter uma viés unigênita com o antigo Império Romano, que vai se ressurgir, tá? E com o muçulmano, com o islamismo, né? Entendeu? Ele vai ter essas duas e vai ter uma viés também, eu acho que judaica, né? Porque ele conhece do judaísmo, né? Então eu acho que o anticristo vai ser esse daí, mas a gente só vai saber quem é quando assinar o acordo de paz, tá? Quando você vê assinar o acordo de paz de 7 anos, aí já põe as barbas de molho, que é o homem. Entendeu? Não dá para bater o martelo em quem é, tá? Agora, porque tem uns 9 candidatos aí, né? Mas a gente não pode bater o martelo porque Deus ainda não revelou ainda totalmente, né? Então, isso daí, ele falou, ele só espera aquele que o detém. Quem o detém, segundo muitos estudos, é a igreja através do Espírito Santo. Quando ela for arrebatada, segundo os teólogos, aí ele se revela. Mas eu não vejo muito por esse lado não, né? Mas não que eu não creio que seja a igreja que está impedindo, através do Espírito Santo, a manifestação. Tudo, até pode ser a igreja mesmo. Mas eu estou falando assim, ele espera a retirada daquele que o detém, né? Porque muitos acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação também, vai ser arrebatada no meio dela, outros acreditam que vai ser arrebatada no fim, outros que vai ser antes do anticristo se manifestar. Então, e todas têm viés bíblica, tem respaldo bíblico, tá? Todas as vertentes dessas aí tem. Então, por isso que eu falo, eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes. Mas eu não bato o martelo não, eu me preparo para que caso a gente passe, né? Porque eu estou vendo sinais e o arrebatamento não está vindo, né? Pode ser que ele venha para frente mesmo, mas ele vem, ele existe, tá? O arrebatamento existe, tá? E na Bíblia fala bem claro, veja lá em 1ª e 2ª Tessalonicenses na sua Bíblia, tá? Então, ele existe. Muitos tentam destruir o arrebatamento, tá? Porque eles interpretam assim, porque a gente não sabe, pode ser que Deus arrebata a gente para fugir do anticristo para algum outro lugar e a gente entre no reino milenial de Cristo na terra. Pode ser que a gente seja arrebatado para o céu, para o paraíso e depois volte, que nem Apocalipse diz, para reinar com Cristo na terra. O reino de lá do céu comandando na terra, não sei. Tem coisas, irmãos, que a gente não. Nem tudo a gente ainda está revelado. O Apocalipse vai se revelando aos poucos, né? Então, não dá, tem coisa que dá para bater o martelo. Que vai vir um anticristo, que ele vai se passar por Cristo. Isso daí a gente já sabe. Que o arrebatamento tem, a gente sabe. Mas como ele vai se dar, como vai ser esse arrebatamento e quando vai ser,
E aí tem séries de interpretações, entendeu? E todas são válidas, né? Mediante a Bíblia, você estudando o texto bíblico, né? Então essa besta que emerge do mar, ele vai sair do meio do povo, tá? É o anticristo. E tem a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, tá? Que é uma simbologia mostrando o falso profeta, que são duas bestas, né? E uma dá auxílio para a outra. É, então, tá, a besta é o falso profeta que comanda, que está na frente das religiões todas mundiais. Então, essa daí é a Igreja Católica, tá? Então, só que a gente não sabe quem é o dito cujo. Eu acredito que seja um que já está lá pelos ditos que ele fala aí. Das coisas que tem que ser revista a Bíblia, que tem que se adequar a Bíblia aos tempos modernos, e falar que Deus não existe, né? Eu tenho a minha suspeita desse que tá aí, mas não posso afirmar que é ele não, né? Ainda não tem, pode ser que seja outro, né? Então a gente não pode bater o martelo nessa aí, igual o anticristo. Enquanto não assinar o acordo de paz, você pode ter desconfiança, pode estudar para ver se as falas dele, o que ele prega, tudo, mas bater o martelo ainda não dá não, irmãos. Entendeu? A gente tem que ficar ligeiro nos sinais, estudar as escrituras, e Jesus falou, fique atento aos sinais, né? Então, aí voltando, recapitulando, então eu já expliquei o significado da besta que emerge do mar, né? Que é o anticristo, é uma das cabeças. Quando fala que uma das cabeças foi ferida de morte, ela não se refere a muitos acham que é o próprio anticristo que vai sofrer um atentado, vai ser dado como morto e vai ressurgir. A própria novela Apocalipse fala isso, mas eu não acredito que seja isso não, tá? Porque lendo os textos e fazendo a interligação com Daniel e com Ezequiel, eu tenho uma outra visão. Pode ser que a minha visão esteja errada, pode, mas é a que eu tenho. Então, para mim é o Império Romano que deixou de existir, né? Que é uma das cabeças, tá? Porque o sistema católico veio de lá, do Império Romano. E o Império Romano não existe mais hoje. Então, para mim, a cabeça que foi cortada, uma das cabeças, porque fala lá, a besta não tem 7 cabeças e 10 chifres. E não fala que diretamente, se você ler o texto, que é um homem. Fala assim que uma das cabeças foi afetada de morte, né? Então, ferida de morte. Então ela morreu, e lá nos outros textos lá que você lê Ezequiel e Daniel e os outros profetas lá, você vê que o Império Romano e a própria Apocalipse fala que o reino que há de ser, e uns que não vieram ainda, e os reis que ainda não estão aqui, mas que vão aparecer, né, lá no fim, tá em Apocalipse, né? E ainda algumas nações que quando foi escrito o livro de Apocalipse ainda não existia, que haveria de existir. Poderia ser o Império Romano revivido. Só que ele não vai vir mais como o Império Romano, ele vai vir com outro nome, pode ser Babilônia, né? A gente não sabe, porque lá fala a grande Babilônia, a grande meretriz, fala o que? Se tornou moradas de covios, de toda espécie de árvores imundas, e ela faz comércio de almas e vendas de almas de corpos de homens. Ou seja, por que ela vende corpos e almas de homem? Por quê? Porque esses homens são os cristãos que estão se deixando enganar. Então eles estão comerciando os cristãos. Tipo assim, vocês não dão o dízimo lá, não dão a oferta, então é negócio, eles estão fazendo mercadoria. Porque eles falam assim, ó, que Satanás, lá em Gênesis, se você voltar, por causa dos seus comércios, né? Então, Satanás faz comércio. E ele arrastou uma terça parte do anjo. O que ele arrastou lá em Gênesis, se você voltar lá, é interligação com o Apocalipse, tá vendo? Você descobre que ele arrastou a terça parte dos anjos com ele. O que arrastou a terça parte dos anjos? Ele convenceu a terça parte dos anjos a seguir ele, contra Deus. Entendeu? Porque ele tem o poder de persuasão, de convencimento. Ele é o mestre do engano. Entendeu? Ele é o ilusionista, ele é o pai da mentira, entendeu? Por isso que ele engana. Se ele enganou os anjos, quem dirá ele não vai enganar muitos aqui? Por isso que eu estou falando, estude a Bíblia, entendeu? Se os anjos que os anjos ele enganou, terça parte, ficou lá, que tem milhares e milhares de anjos, né, irmão? Milhares, diz alguma Bíblia apócrifa aí
que a quantidade de anjos são até maiores do que seres humanos, entendeu? Então a gente não sabe, a gente não tá lá, né? Então a gente colhe o que a gente estuda, né? Então, e tem anjos de vários tipos, depois eu vou fazer um vídeo sobre anjos, tá? Não pense que anjo é só esses vestidos de branco com asinha e bonitinho, não. Tem anjos que com armadura dourada, tem anjos que você vê na sua frente, por isso que Paulo falou que lá em suas cartas que ele foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo não sei, se no, fora do corpo não sei, só Deus o sabe, e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Porque, e foi-lhe posto um espinho na carne, a fim de que ele não se gloriasse, porque ele, mesmo que ele dissesse aqui na terra, ninguém ia acreditar, porque são coisas celestes. Aí você vai lá para Nicodemos, que Jesus conversa com Nicodemos, fala, se eu falo as coisas terrenas, você não acredita, imagina se eu falar celestiais. Então, algumas pessoas aqui na terra, Paulo falar o que ele viu lá, ninguém vai acreditar. Por isso que vocês têm que ficar de barba de molho quando o nego fala por aí nas religiões que foi ao céu e conta tudo que viu lá, e foi ao inferno e conta tudo que viu lá. Porque Paulo falou bem claro que ao homem não é lícito dizer, ele não contou o que ele viu lá. Entendeu? Por que os outros tá vindo e tá contando? Então vocês têm que fazer pergunta ao texto. Entendeu? A Bíblia se lê assim, ó. Texto com texto, verbo passado, presente, futuro, pronomes, para quem é dito, que época é dito, entendeu? E quando você lê a Bíblia, você sempre faz pergunta aos textos, que quando você não entende, entendeu? A Bíblia é sagrada, ela não é como um livro qualquer, que se lê como um livro qualquer, entendeu? Então, você tem que fazer pergunta aos textos, né? E para quem foi falado, quando foi falado, que nem as cartas. Aí fala, para a igreja que está em Éfeso, para a igreja que ele está falando para essas igrejas. Ela representa nós de hoje, sim, mas ele está escrevendo para a igreja que existia lá naquele tempo, entendeu? Que serve de espelho para nós. Hoje nós somos a igreja de Cristo, de Deus, né? Em Cristo Jesus, onde ele é a cabeça. Mas as cartas servem para nós, são doutrinas, ensinamentos para nós. Mas ela se refere, é igual quando fala assim, revelação de Deus ao profeta Argeu. Então Deus falou para o profeta Argeu falar para o povo, entendeu? É mais ou menos assim. Revelação ao servo João para ele transmitir aos outros servos, entendeu? Então aí fala assim, carta aos Hebreus, ele está falando para os Hebreus ali, né? Que serve para o gentil também, algumas coisas servem, mas ele está falando referente à troca de aliança ali em cartas dos Hebreus, a troca de aliança. Ele fala disso, de que agora Cristo veio e é uma nova aliança. Então ele escreve para os Hebreus entender isso, entendeu? Olha, tá vendo como que a Bíblia é. Então, mas ela é simples, é os homens que dificulta, tá, irmãos? É fácil de entender, não é tão difícil, é porque os homens ensinam para a pessoa que é várias coisas que não tem nada a ver, aí fica complicado, as pessoas não querem ler, entendeu? Porque acham muito difícil. Se eu que tenho a sexta série, eu fiz 3 meses só da sexta série e consigo interpretar, porque vocês não conseguem? Vocês podem ser até bem mais sábios que eu, é só se dedicar. Muitos não conseguem porque não tem tempo. Mas muitos têm tempo e não quer, vai gastar com outras coisas. Então, depois quer reclamar, quer ter as bênçãos do Senhor. Bênção não tem a ver só com dinheiro, com financeiro, irmãos. Bênção é dada por sabedoria, é dada por comunhão com os irmãos, é dado como um estado alegre de espírito, mesmo diante das lutas, você está sempre rejubilante, cantando, esperando em Deus, confiando em Deus, mesmo que você tenha perdas, entendeu? Por isso que Jesus fala que a paz que excede o entendimento. Ninguém entende, os incrédulos não entendem. Às vezes você está passando por luta, eles estão vendo você passando por luta, por perdas, e o cara está cantando, esse aí é biruta. Ele não entende, as coisas de Deus o incrédulo não vai entender mesmo. Não adianta. Eles não entendem. Enquanto eles não se converter, eles não vão entender o que a gente sente, o que a gente fala, por que a gente é assim, por que a gente se comporta desse jeito. Só vai entender quando se converter. Se não converter, o homem natural não compreende as coisas de Deus, que lhe parece loucura. Para os incrédulos, nós somos todos loucos. Eles não acreditam em arrebatamento, eles não acreditam em corpo glorificado, eles não acreditam em ressurreição dos mortos. Entendeu? E a gente acredita, porque Jesus pregou isso, Deus falou isso. Então essa é a fé verdadeira. Se você não crê, que fé é essa?
Entendeu? Então, para os incrédulos, nós somos loucos para acreditar nessas coisas aí. Ah, você acredita que Enoque ou Elias foi arrebatado por céu em carruagem de fogo e bebê, que o Jonas foi engolido por um peixe na baleia e viveu 3 dias, 3 noites e que não sei o que. Algumas coisas é literal, outras são figurativas, tá? Para quem não sabe. Então você tem que saber interpretar isso daí. E às vezes, para quem não é convertido, só vai entender, a palavra pode converter uma alma, entrar numa alma e converter. Aí com o tempo, quando vocês acabarem de se converter, o Espírito Santo vai revelando para vocês. Entendeu? É assim que Deus trabalha. Entendeu? Deus ele trabalha com a nossa inteligência, ele vai movendo a nossa inteligência, ele quer que você se esforce, estude, para ele usar a sua sabedoria para você desvendar os mistérios que ele quer revelar, irmãos. Entendeu? É assim. Mas se vocês não buscam, como vocês vão ter essas bênçãos de sabedoria de Deus? Não tem como, só lendo a palavra, só estudando a palavra. Entendeu? Por isso que eu falo sempre. Então, aí vamos ver outras figuras aqui. Já sabe a besta que emerge do mar, né? Que é o anticristo, o que emerge da terra é o falso profeta. As figuras, já sabe o que é Babilônia, já sabe que é a prostituta, que é a falsa noiva, a falsa igreja, tá? Falso cristão, falsos líderes cristãos, tudo Babilônia. Tudo falsa noiva, tudo meretriz, tudo prostituta. E a Laodiceia, ela ainda tem uma chance de se converter, tá? Ela pode entrar na Babilônia? Pode, mas ela tem chance. Deus fala, ele fala lá aqui, compre ouro, compre colírios para enxergar. Então quer dizer que ainda tem chance. Se ela comprar ouro refinado do Senhor Jesus, que é a palavra da verdade, se ela comprar colírios para enxergar a palavra da verdade, mediante o Espírito, se ela comprar vestes, que é a conversão, que é você se tornar puro e santificado por Jesus Cristo, de tempo em tempo, de fé em fé, em glória em glória, aí sim, ela tem chance de se converter. Tem chance, Jesus fala lá. Mas o que está acontecendo é que o testemunho dela é fracassado e o Senhor está a ponto de vomitar na boca. Entendeu? Já expliquei de Gog e Magog, né? E o que mais que tem para explicar de figura? 1000 anos de reinado de Cristo, mas os 1000 anos também é uma coisa assim que tem muita discussão, sabe, irmãos? É muito complexo esse assunto, porque muitos acham também que é figurativo, que Cristo já está reinando aqui, né? Já estamos no milênio, e Cristo já está reinando de lá, na igreja aqui na terra, né? Mas aí eu não acredito nisso, porque diz que vai ser um tempo de justiça. Satanás vai estar preso nesse tempo de 1000 anos, né? E depois ele vai ser solto. Aí não me pergunte por que Deus não elimina logo Satanás e prende ele. Mas aí é desígnio de Deus. Deus sabe o que faz, irmãos. A fé tem que estar movida nisso. Você tem que confiar no Senhor. Então ele vai eliminar, ele vai jogar Satanás no lago de fogo. Primeiro vai a besta e o falso profeta para lá. Depois Satanás vai ser preso e depois ele vai soltar e vai tentar enganar as nações de novo, Satanás. Tá? Então, eu não acho que... Olha para o mundo como está. Você acha que Satanás está preso? Tem justiça no mundo? Não tem justiça. E Cristo fala que o reinado dele vai ser reinado de justiça. Aí os outros que acreditam que nós já estamos no milênio falam que a justiça está dentro do reino de Deus, dentro de nós. Que nós é que somos justos. Então o reino de Deus está em nós, então Cristo está reinando já por intermédio nosso, da igreja como todo, né? Mas não acredito, porque não parece que Satanás está preso. Entendeu? Então o milênio é muito... muitos acham que é figurativo, eu acho que é literal, tá? E é futuro, né? Porque ainda não aconteceu as coisas. Tá acontecendo, entendeu? Porque Satanás vai ser solto no milênio, e depois ele vai ser jogado no lago de fogo onde está a besta e o falso profeta, e depois que vão os incrédulos para lá, tá? E tudo isso ainda é futuro, não aconteceu ainda nada disso. Jesus não veio para julgar as nações. Tudo isso vai acontecer. Mas antes vem a grande tribulação. Outro que muita gente não crê. Muitos acham, tá? Não é para confundir a mente de vocês, tá? Eu só estou dando uma explicação para vocês entenderem. Muitos acham que a grande tribulação já aconteceu lá no tempo que... foi um tempo de tribulação aquele tempo? Foi.
Mas essa grande tribulação que Jesus fala, eu acho que é no final dos tempos. Porque o Apocalipse, irmãos, ele já começou desde a morte de Cristo. Só que como é o que eu falei, como 1000 anos é como um dia, é como 1000 anos para Deus, e 1000 anos como um dia, a gente pensa que está demorando de Jesus voltar. Não está. Ele está dando tempo para a pessoa se converter, por misericórdia. Ele quer que todos se salvem, mesmo ele sabendo que muitos não vão se salvar, não vão crer. Então, mas ele está dando esse tempo para falar que ele, para não falar que ele é injusto, né? Falar, ó, Deus é injusto. Aí não vai ter conversa, não adianta nem que falar que Deus é injusto, que aí vai ser condenado para o lago de fogo do mesmo jeito, tá? E lago de fogo é literal, tá? Não vem com essa aí. E esses religiosos aí, alguns falsos profetas ou ateus falar que é figurativo. Porque tem muitos pregação dessa na internet, tá? Toma cuidado. Porque Jesus, ele é o que mais fala de inferno. Vai lá em Mateus e ele dá a parábola do rico e do Lázaro para a gente saber que ele está falando. E tem um livro apócrifo aí, nem todo livro apócrifo eu recomendo para ninguém ler, tá? Esses que já estão há tempo na caminhada, que alguns não estão de acordo com o cano oficial que está aqui na Bíblia, tá? Nas escrituras, que cano é o que já está aqui na Bíblia, tá? O livro autorizado. Então, o livro apócrifo de Paulo, o Apocalipse de Paulo, eu li e ele tá em concordância com o Apocalipse de João. Então, e Jesus fala, e ele é literal, é um lugar literal, tá? E o inferno não é aqui não, porque se fosse aqui, Jesus falou que ranger de dentes, sofrimento e perturbação de dia e de noite não haverá sossego. Eu vou enviar para vocês junto com o meu estudo, veja aí, se vocês quiserem, a Bíblia em áudio de Apocalipse, escute aí, se vocês não tiver tempo de ler, e compare com tudo que eu estou falando aqui, vocês vão entender, entendeu? Então, aqui a gente ainda tem refresco, ainda tem momentos bons. Como é que aqui é o inferno? Né? E o inferno também não é a sepultura, não, tá? Porque Jesus fala da segunda morte. Ué, para os incrédulos. O servo de Deus só vai morrer uma vez e ressuscitar e não morre mais. Os crentes. Mas o incrédulo ele fala de segunda morte, porque na Bíblia fala e vai ser lançado no lago de fogo, porque os incrédulos, o falso profeta, a besta, o Satanás e o Hades e o inferno serão lançados no lago de fogo. Porque a palavra inferno é só uma tradução que arrumaram, eu já expliquei isso, tá? Porque na verdade é lago de fogo. O inferno que se fala, tanto fala inferno, o significado dele é lago de fogo. E tem o Hades. O Hades é a condição de desencarnado do corpo, tá, irmãos? Você morre, aí Deus vai direcionar o seu espírito, aonde tem uma divisão que é chamada de Hades, que é a divisão para o paraíso e a divisão para as trevas. Só que é as trevas em espírito. Você vai estar nas trevas ou no paraíso em espírito, só em espírito. Só que no final dos tempos, Deus vai dar carne para todos, para os crentes e para os incrédulos. Entendeu? E aí ele vai ressuscitar todos, e aí aonde tem aonde tem a segunda morte dos incrédulos. Porque como ele vai dar o corpo de volta, Jesus vai dar o corpo de volta, Deus vai dar o corpo de volta para os incrédulos, ele vai lançar o incrédulo com o corpo lá, tá? Os que estiverem vivos ainda aqui na terra e os que ele ressuscitou, que já morreram, que ele vai dar o corpo de volta e jogar no lago de fogo que arde com enxofre, para todo sempre. Entendeu? Por isso que é chamado de segunda morte em Apocalipse. Pode ver. Tá lá escrito aqui em Apocalipse, tá? Segunda morte. Então, é mais ou menos isso, né? Que o inferno existe. Então, Jesus foi o que mais falou dele. Não é para apavorar ninguém. A gente sempre fez isso aqui. Porque a pregação é para dar esperança para a pessoa, para ela se converter, para ela se salvar. Exatamente para isso. Não é para apavorar. Quem tem que ficar apavorado é quem não quer crer. Esse tem que ficar apavorado mesmo. Não é que a gente que está apavorando. É a própria palavra que apavora eles. Deus está falando para vocês se converter, porque vai acontecer isso. Vocês vão para o lado de fogo do inferno. Se você aceitar a marca da besta, a imagem da besta, hoje a gente já está incluso no sistema da besta, tá? Não tem como fugir. O sistema da besta já veio lá de trás, não é da agora, gente. Então, já está em desenvolvimento, não tem como escapar desse sistema. Só que quando ele implantar o sistema tecnológico dentro de você, do seu corpo, aí sim você já está perdido. Porque aí não tem mais solução. Hoje nós estamos utilizando da tecnologia por fora. Entendeu? Deus está permitindo, mas
Se um dia vier falar de... Já está sendo implantado em alguns aí, tá? Mas não está sendo implantado com a autoridade do anticristo ainda. A pessoa está implantando por vontade própria, porque estão com medo de sequestro, para ser rastreada. É onde que eu falo que tem a falsa paz. E a falsa paz já está aí, gente. Só não vê quem não quer, né? Porque aí você põe o chip, você vai ser rastreado. Então não vai ter mais... É difícil sequestrar você. Vai ter muitas vantagens para pôr isso daí, né? Vai ter uma imensa vantagem. E o anticristo vai prometer o infinito para as pessoas, até isso morte eterna, vida eterna. Já está pregando aí na internet por meio da interface da tecnologia acoplada com o ser humano, né? Então, né? E quem só dá a vida eterna é Deus por meio de Cristo, né? Então isso daí é tudo mentira. Não vai ter vida eterna dada para tecnologia, porque aqui em Apocalipse, se vocês acompanhar, né, vai tá dizendo aqui que Deus vai mandar úlcera para aquelas pessoas que aceitar a marca da besta. Então, como que Deus vai... muitos falam que é espiritual, né? Pode ter ser, né? Porque lá no tempo de Ramsés, lá no faraó, e do rei... Como chama? Aquele rei lá do Herodes... Deus enviou úlcera para eles e não tinha marca neles nenhuma, né? Porque Deus pode fazer o que ele quer, né? Mas aqui no texto de Apocalipse fala que vai ter um sistema tecnológico, ele não fala nessa palavra, ele fala para você desvendar, né? Mas é um sistema da besta que ele fala. Que a besta vai aplicar, né, esse sistema e se você fizer interligação com outros livros, você chega à conclusão que é a tecnologia, a inteligência artificial, entendeu? Aí, só que hoje nós estamos com ela por fora e não tem como você fugir disso, não tem, cara, já tá, você tem pra onde correr. É só se você for pros matos e viver lá no mato. Que isso lá na frente vai acontecer, tá? Lá no, se a gente estiver aqui, que eu espero que a gente não esteja, em nome de Jesus, né? A gente vai ter que fugir pros matos, porque a gente vai ter que se livrar de tudo que tem aqui. Por isso que... deixa eu parar aqui e fazer outro vídeo, irmãos.